Graça e paz, irmãos e irmãs. Louvado seja Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra, sempre é um privilégio. Eu agradeço aqui o convite, pastor Valdemar, e eu louvo a Deus pela oportunidade de refletir e meditar na palavra. Está comigo a Luciana, o pastor já apresentou, minha esposa. Nós somos casados há 17 anos e temos 3 filhas, 3 Anas. A Ana Liz, a Ana Clara e a Ana Laura. Cada uma delas nós temos um milagre para compartilhar daquilo que Deus fez. E quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de compartilhar um pouquinho, porque eu olho para a vida das minhas filhas e principalmente a minha caçulinha, eu vejo o milagre de Deus, né? Com 24 horas ela teve um choque séptico e desfaleceu na nossa frente. E depois saiu do hospital sem nenhuma sequela, não é? Eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz. A minha esposa, a minha segunda filha, teve eclâmpsia no pós-parto, um caso raro, não é? Quase foi também. Então ela também é um milagre. E Deus tem feito um milagre na minha vida, na vida da minha família, e tem me dado o privilégio de estar na Igreja Central por 22 anos, sendo 4 anos como seminarista e os demais anos como pastor, né, já ordenado. Eu sou pastor responsável pelo Ministério Família. Nós oferecemos vários cursos na área de família e, pela misericórdia de Deus, cada semestre nós temos conseguido acrescentar novos cursos. Semestre passado nós montamos 29 turmas de cursos e nesse semestre, nós vamos começar agora em março, até agora já estamos com 36 turmas dos mais diversos cursos na área de família montados, e temos acompanhado esse ministério que tem mais de 130 líderes em treinamento envolvidos conosco no Ministério Família. Também eu sou responsável por uma rede de célula. A Igreja Central está organizada em rede de células. Então nós temos lá, na minha rede, que é a rede amarela, nós estamos organizados por cor, em torno de 60 células. Deus tem nos dado o privilégio de, dessa forma, caminhar de uma forma mais adequada como igreja, não é? E estão comigo aqui também a Carol e o Rafael. Quero agradecer a presença deles, não é? Eu pedi que eles viessem comigo para, no final, aqui estar, né, cantando uma música que eu gosto muito e que tem a ver com o texto que nós vamos nos utilizar nessa noite. Eu quero refletir com vocês hoje no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nós leremos a partir do 1º versículo até o versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Pastor Valdemar me disse que vocês estão se preparando aí para uma multiplicação de células, né? Isso é muito bom. E Deus realmente Ele traz o crescimento dessa forma. É desse jeito que nós vamos ganhar Londrina para Jesus. Nós temos orado lá na Igreja Central para que Deus nos dê 5% do povo londrinense para Jesus. Nós temos pedido. Então, os outros 95%, a gente está crendo que as outras igrejas vão ganhar. Então vocês também fazem parte desse alvo de ganhar Londrina para Jesus, não é? Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do 1º versículo, nos diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco
para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar, irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, pelo acesso à Tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos de refletir nela, de meditar nela. E depois de termos lido os Escritos Sagrados, nós invocamos aqui Espírito Santo. Fala conosco. Toma a minha vida, Senhor, toma a vida dos meus irmãos, e qual espada de dois gumes, ministra a mim e ministra ao Teu povo reunido neste momento. Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração na Tua presença. Abre a nossa mente e abre a nossa compreensão. Abre o nosso coração para entender a Tua mensagem. Eu clamo a Ti, Senhor, que a mesma motivação que levou a Ti, Espírito Santo, a inspirar o Teu servo Lucas no passado a escrever este Evangelho, a mesma mensagem deixada, que ela seja transmitida nesta noite, neste momento, neste lugar. Reconhecendo o quão limitado sou, eu me lanço em Ti, e eu clamo a Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, qual os discípulos, a caminho de Emaús, quando conversavam com Jesus, lhes ardia o coração. Senhor, faça inflamar o nosso coração por conta do Teu agir, do Teu ministrar nesta noite. Desvenda os nossos olhos e que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da ministração de hoje é Da Traição à Restauração. Da traição à restauração. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui somos líderes nos mais diversos ministérios da igreja, mas hoje, de forma mais específica, no ministério celular. E se não são líderes, estão envolvidos de alguma forma com essa visão. Irmãos e irmãs, o ministério celular é um dos ministérios mais vulneráveis que eu conheço. O tempo todo requer a nossa atenção. O tempo todo requer do líder o seu cuidado, o seu pastoreio, a sua ministração. Em alguns momentos, aquele investimento que nós fizemos em muitas vidas, de quem a gente esperava muito retorno, às vezes nós somos frustrados. Às vezes, aquele tempo dedicado no pastoreio nos resulta numa invertida. Às vezes, até numa calúnia e numa difamação. Isso, muitas vezes, faz com que o líder de célula, ele se desmotive, ele queira abandonar, ele queira retroceder. Mas se o ministério de célula é um ministério melindroso, ao mesmo tempo, ele é um ministério poderoso. A força do pequeno grupo é algo extremamente relevante. O ministério dos pequenos grupos trata, confronta o pecado, levanta líderes, desperta dons, desperta novos talentos, faz com que uma igreja, no trabalho dos pequenos grupos, alcance grandes resultados. Isso é o que nós temos vivido, é a minha experiência. Algum tempo atrás disseram que o ministério em células diminuiria o trabalho na igreja. É o contrário, intensifica o trabalho. Porque muitas vezes aquilo que está camuflado, quando a administração vem à tona. Então o ministério celular não é um ministério para covardes. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem nos dado espírito de ousadia, de intrepidez. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daqueles que avançamos para o que está diante de nós. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. E Jesus nunca disse que seria fácil, não é verdade? Ele disse: no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente tem bom ânimo, nós vamos vencer as adversidades. E no ministério de células não é diferente. No ministério de células, muitas vezes, nós percebemos vir à tona os conflitos de casais, que às vezes estavam ali empurrando com a barriga os relacionamentos e encobrindo uma dificuldade. Pessoas que são más pagadoras, que têm dificuldade na administração financeira, mas à medida que você semanalmente ministra e reúne e ora, a gente percebe a situação confrontando. E o Espírito Santo vai trazendo aquele incômodo que gera a transformação. Eu vou compartilhar um pouquinho dos nossos números e, por gentileza, me entendam. Eu não estou aqui tocando trombeta. É a nossa experiência. Irmãos e irmãs, o tempo todo eu estou confrontando problemas. Se eu pegar o meu WhatsApp aqui, eu estava descendo no elevador, chegando mensagens, e eu abrindo ali já situações de problemas, que eu tenho que dar um direcionamento, confrontar. O discípulo de Jesus, aquele que foi chamado, ele vai se deparar com oposições, mas também ele pode contar com o auxílio do Espírito Santo conduzindo e direcionando. Com a força dos pequenos grupos, o ano passado, nós recebemos 1.125 novos discípulos. O nosso foco, ano passado, foi ganhar vidas para Jesus, trazê-las, levar para a integração, para que elas fossem ministradas, pudessem entender o plano de salvação e fossem levadas ao batismo. Como que nós fizemos? Nós demos um alvo para cada célula. Cada célula vai ter uma responsabilidade de levar 3 vidas a Jesus esse ano. Cada célula, 3 vidas. Então você convida o teu amigo, leva para a célula, leva para os cultos, leva para a integração. E essa pessoa, durante esse ano, ela será recebida como um dos discípulos da igreja. Nós fizemos um único batismo no final do ano. Mas para a gente ir avaliando como isso aconteceria, nós colocamos um painel lá na frente e colocamos a palavra amor. O amor que transforma. E colocamos luzes. Cada vida que aquele ano foi fazendo uma decisão por Jesus e que passou pela integração, nós fomos fazendo cerimônias. Acenda uma luz. Jesus é a luz do mundo. Então, acenda uma luz, é o seu compromisso. E fizemos um único batismo no ano. Com a força, nosso alvo eram 1.000 vidas. Com a força do pequeno grupo, nós levamos 1.125 vidas a confessar a Jesus como Salvador. Cada um é na sua proporção. O Deus que age num lugar, age em qualquer lugar. Sabe que às vezes a gente ouve falar daquilo que acontece na Coreia, e às vezes a gente acha que aquilo não pode acontecer aqui. Claro que pode. Aquele povo é um povo de muita oração, de compromisso. Eu me lembro, eu estive na Coreia e fui conhecer uma das nossas igrejas presbiterianas lá, a igreja Yonsei. Tem 110 mil membros. Eu fui numa reunião, numa quarta-feira lá, com os líderes de célula. Tinham 10 mil líderes reunidos. O prédio da igreja são 2 torres, uma com 12 andares, outra com 8 andares e 4 andares no subsolo. A nave, o lugar de reunião, que é esse local para 10 mil pessoas, o metrô para no nível da nave. As pessoas saem do metrô, podem descer para o templo, entrar no templo, ou subir ao nível da rua. Tinha naquela época 110 pastores, um pastor para cada 1.000 vidas, mais ou menos. Mas o ponto para mim não é esse. O ponto é que eles têm um local de oração. São várias cabines, talvez de 1,5 m, 1,20 m, talvez por 1 metro. E é uma sala, é um corredor com cabines. E as pessoas entram ali, eles chamam Monte da Oração, Torre da Oração, depende da igreja lá na Coreia, dá um nome. E são várias cabines. Eu me lembro que nós queríamos conhecer o interno de uma cabine. Então, numa daquelas estava havendo uma transição.
E aí o pastor que estava nos apresentando a igreja abriu a porta. E a pessoa que iria entrar estava ali aguardando. E nós querendo fotografar o espaço. Ela estava agoniada, porque ela estava perdendo o tempo de oração. E ela assim fez até aquela cara feia, né, talvez inconformada com a gente ali tirando foto, e ela querendo entrar para o seu momento de oração. É um povo apaixonado pela oração. Levantar às 5 horas da manhã para orar é rotina deles. Então a gente vê que a Coreia, há um tempo atrás, era um país pobre. Dizem que houve uma época na Coreia que as árvores nas ruas não tinham folha, porque a pobreza era tão grande que as pessoas comiam as folhas das árvores. E hoje a Coreia é uma potência. Exporta carro para o mundo, tecnologia. Esse templo da Yonsei fica próximo do prédio da Samsung. Um prédio enorme, vários andares. Mas porque ali é um povo que tem pago um preço, o preço da oração, de investimento, que entende o que é ser discípulo. Então, nós temos aprendido e compartilhado aquilo que Deus tem trazido a nós. A força do pequeno grupo. Então, o pequeno grupo desperta pessoas para a oração, desperta dons para a igreja, traz vidas a Jesus. Porque numa célula, né, com 5, às vezes casais ali, 10, 12 pessoas, será que não consegue ganhar 3 num ano? Então percebe que no montante a gente acaba trazendo muitas vidas. E às vezes uma célula não consegue trazer os 3, mas outra traz 5. Ganha às vezes uma família inteira. A força do pequeno grupo. Com a força do pequeno grupo, nós temos arrecadado de 11 a 15 toneladas de alimento por mês, porque nós fazemos o quilo do amor. Então, na célula que eu lidero, por exemplo, eu sugiro que cada pessoa leve 1 quilo por vez. Por exemplo, lá em casa nós somos em 5. Cada vez que eu vou para a reunião da célula, eu levo 5 quilos de alimento, não é? Então, se cada pessoa levar... Gente, quem não pode, na nossa realidade, da nossa igreja, que normalmente são as igrejas presbiterianas, levar 1 quilo por semana na célula? E pela misericórdia de Deus, nós temos feito aquilo que nós temos visto como surpreendente. Quando nós começamos o quilo do amor, eu vou confessar meu pecado aqui. Eu falei, gente, meu Deus, mais um negócio, né? Mais uma coisa para a gente, né, ter que trabalhar aqui e tal. Mas eu não falei isso para ninguém. Sabe qual tem sido a nossa experiência? Primeiro, não faltou, não mudou o nosso padrão, pelo contrário, eu diria que até melhorou o nosso padrão de alimentação lá em casa. Eu posso falar de mim. Mas cada vez mais nós temos visto pessoas se despertarem para colaborar. A força do pequeno grupo. Então nós temos células que às vezes é uma célula que as pessoas não têm tanto recurso, às vezes levam uns 20 quilos por mês, mas há células que levam 300. Então nesse montante a gente arrecada, né, o mês passado foram 13 toneladas. O ano passado nós arrecadamos 142 toneladas durante o ano todo. Então, o que é isso? A força do pequeno grupo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é possível em qualquer lugar. Aquilo que parecia impossível para nós, quando nós começamos a arrecadar, a gente traz no 3º domingo do mês e coloca no altar. No começo ficava bem vazio. Hoje a gente tem pedido para não levar tudo para dentro do templo, com medo de o altar não suportar, porque é muito peso sobre o altar. Então, ao compartilhar isso, irmãos e irmãs, por favor, mais uma vez, não estou aqui tocando trombeta. É que nós estamos experimentando algo que Deus tem feito pela sua misericórdia. Não pense que a gente não tem problemas, não pense que a gente não tem que administrar situações o tempo todo. Mas na peneirada, no frigir dos ovos, nós temos obtido bons resultados. E por isso eu encorajo você que está aqui como líder de célula a investir o seu tempo cuidando de outras vidas. Mas o texto que nós lemos, e eu quero refletir aqui com você hoje, ele fala para mim de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Nós temos aqui diante de nós, talvez, se a gente fosse refletir sobre a biografia do apóstolo Pedro, algo fantástico. E por isso, da traição
a restauração. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, ele é tão Deus, que ao inspirar os servos do passado, ao nos deixar os escritos sagrados, eles não omitiram as fraquezas destes homens e mulheres do passado. Então eu olho para esse texto e eu percebo aqui uma experiência fascinante, mas ao mesmo tempo uma experiência dramática. Sabe que eu olho para o apóstolo Pedro e eu fico pensando, quem foi Pedro? Ele foi um empresário da pesca, era um homem casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Ele foi até Jesus através do seu irmão, André. Um homem simples, rude, filho de João. Nós poderíamos aqui descrever quem foi Pedro. E a pergunta para mim mesmo é, quem é Pedro? E para você, quem é Pedro? Sabe que Pedro é um personagem com que nós podemos nos identificar muitas vezes com ele. Porque em alguns momentos a gente se julga indestrutíveis. A gente acha que está na crista da onda. Que a gente está superando todas as coisas. Mas aí você levanta de manhã, vai dar partida no carro, a bateria arriou, e você já fica irritado. E você já tem atitudes inconsequentes. Quem é Pedro? Pedro está aqui nessa noite. Pedro somos eu e você. Sabe que o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre Pedro, e ele tem um sermão que o título dele é Quem é este homem? Eu peguei algo que ele cita nesse sermão para compartilhar com você. O pastor Hernandes, ele diz o seguinte, ele afirma que este homem, Pedro, mora debaixo da nossa pele, seu coração também bate em nosso peito, seu sangue corre em nossas veias, e nós temos exatamente o mesmo DNA que ele. Enfim, o que o pastor Hernandes está dizendo é que você é Pedro. Nós somos Pedro. E o que Cristo fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Ao mesmo tempo tendo experiência espetacular, mas daqui a pouco tendo a experiência amarga da traição. Em um momento, elogiando a Cristo, dizendo, eu sou incapaz de te trair, em outras palavras. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele faz uma das declarações de fé mais fascinantes. Mas daqui a pouco, aquele que fez aquela declaração de fé fascinante, ele está negando a Cristo. E por isso eu quero refletir com você hoje sobre o chamado de Pedro. Porque se eu e você estamos aqui e nós recebemos a Jesus como Salvador, nós somos discípulos de Jesus, portanto chamados a fazer aquilo que Jesus chamou aqueles homens. Cuidar de vidas, pastorear vidas, caminhar com elas, para que elas sejam transformadas. Então, eu e você somos chamados a refletir sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós. Nós podemos nos lembrar quando se deu o chamado de Pedro. Eles estavam voltando de uma pesca, nada haviam adquirido naquela noite, pescado naquela noite, fisgado naquela noite. Eles estavam lá no lago de Genezaré. Na verdade, em outro momento, é chamado também de Mar da Galileia. Mas é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E se você for a Israel, você vai ter uma experiência fantástica, porque do Monte das Bem-aventuranças a gente vê o lago da Galileia, né, o Mar da Galileia, e é uma visão linda, uma paisagem linda. E ali estavam aqueles homens que viviam da pesca.
Você percebe que o texto diz que Pedro ele tinha sócios. É como se fosse uma empresa, para aquele contexto e para aquela realidade. E naquele dia, a produção foi terrível. Eles estavam frustrados. Mas naquele dia também, Jesus estava na praia. E ele observava. E então, ele, havendo 2 barcos à beira do lago, ele se utiliza de um para ser o seu púlpito. Mas não qualquer barco. Ele entra no barco de Pedro. Parece que é como dizendo: Pedro, eu quero fazer parte da tua vida, da tua história. Eu tenho um chamado para você. Você será meu discípulo. Você vai ser pescador de almas, não de peixes. Eu vou mudar a tua história. E ele chega dali, ele ministra às multidões, porque as multidões sempre queriam estar próximas a Jesus para ver a sua sabedoria, entender os seus ensinos. Muitos, nem entendendo que ele era o Messias de fato, eles viam aquilo que Jesus fazia, os milagres, as curas, o sobrenatural dele, simplesmente como um espetáculo, algo que chamava a atenção da população. E naquele dia, Jesus falou para Pedro: Pedro, vamos voltar, vamos para o meio do lago aqui agora. Lancem a rede. E Pedro ele foi tomado por uma fraqueza que todos nós passamos, que é a incredulidade. Por um momento, ele questionou aquela atitude de Jesus. Porque aqueles que entendem de pesca, sabem que o melhor horário, normalmente, para pesca é na madrugada. Primeiro porque não tem o sol escaldante, mas também porque algumas espécies é melhor para a pesca durante a noite. Quando você vai à praia, você pode observar os pescadores retornando de manhã. É o período mais comum. Então a lógica seria eles terem pescado muito durante a noite. Mas de repente ele fala: olha, tudo bem, por conta da tua palavra, porque é o Senhor que está mandando, então eu vou obedecer. E aí a gente vê a importância da obediência, porque quem quer experimentar milagres, o caminho é a obediência. E então, sob a ordem de Jesus, Pedro ele vai para alto mar, e eles lançam as redes. E foi algo fantástico, algo como nunca eles viram. Era tanto peixe que precisaram chamar um segundo barco, barcos pesqueiros. A lucratividade daquele dia foi algo que superava qualquer média. E Pedro percebe que aquilo não foi algo normal. A sua experiência de pescador o levava a perceber que ali o que aconteceu foi um milagre. Foi algo sobrenatural. A ponto dele cair de joelhos e falar: Jesus, eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno do Senhor. Mas Jesus tem um chamado de hoje em diante. Você vai pescar almas. Você será pescador de homens. Você não vai viver mais da pesca. E ele segue então a Cristo. Irmãos e irmãs, o chamado, quando chama para ser um discípulo, esse chamado não é humano. Porque se fosse um chamado humano, eu e você teríamos o direito de dizer não. Mas esse chamado é divino. É o próprio Cristo, Deus encarnado, que nos chama para ser discípulos, para pastorear vidas, para liderar uma célula, para cuidar de um pequeno grupo. Apesar das nossas lutas, dos nossos choros, das nossas lágrimas, ainda ajudar o outro. Não é o pastor, não é um líder de ministério. O chamado é divino. E sabe que esse chamado, ele é convidativo, mas ao mesmo tempo ele é convidativo, mas ao mesmo tempo convocativo. O que é isso? Quando o Senhor nos chama para algo novo, a palavra grega utilizada aqui é noven.
O sentido aqui é algo assim que nasce no coração de Deus. Não é novo simplesmente porque é algo que eu adquiri há pouco tempo. Por exemplo, eu tenho uma camiseta nova. Não. O chamado é algo extraordinário. É algo inédito. É algo nunca experimentado antes. É algo que é irresistível. Quando o Espírito Santo de Deus nos convoca para sermos discípulos dele, para ganharmos vida, esse chamado nos constrange a obedecer. Quando alguém é chamado e ele resiste, eu questiono se esse chamado realmente é divino ou se essa pessoa está tendo essa compreensão. Porque quando é o Senhor que nos chama, não há quem possa resistir. Sabe que essa palavra aqui do chamado é utilizada também no grego kalel. Russell Shedd, escrevendo o seu livro O Chamado e os Dons do Espírito, ele diz que esse chamado é algo irrecusável. Ele diz, trata-se de um desejo de servir e não meramente um ofício. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão olhando para a igreja como consumidores e não como discípulos. Discípulo serve, consumidor não. Consumidor, ele quer ser servido. Você pode observar que nós vivemos em uma época em que cada vez mais nós temos mais oferta de produtos. Na minha infância, quando nós íamos ao mercado, minha mãe mandava a gente comprar leite moça, que boa, Bombril, não é? Hoje não. Hoje é leite condensado, porque tem várias marcas. É água sanitária, porque tem várias marcas. Você tem opção. E se você vai a um mercado, você não gostou do atendimento, você não encontrou o produto que você procurava, o que você faz? Muda de mercado. As pessoas estão olhando para a igreja de Jesus como consumidores. Eu não encontrei aqui o que eu buscava, eu estou mudando. Mas irmãos e irmãs, se Deus te trouxe para essa igreja, Ele não errou. Porque Deus não erra. Ele não errou. Se Ele te chamou para ser um líder de célula, Ele não errou. Porque Deus não erra. Se essa igreja não é perfeita, coopere para que ela se torne melhor do que ela é. Porque muitas vezes nós somos muito prontos a criticar as falhas na igreja. Irmãos e irmãs, falhas todo mundo percebe, todos percebem. O que nós precisamos trazer como discípulos é solução. É como nós vamos resolver o problema. Diante dos problemas, a gente não entra em desespero. Porque quem vai trazer a solução é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos levar a causa a Ele. E a orientação é que Ele nos ensinaria todas as coisas. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas falarem assim, ninguém se importou comigo. Ah, irmãos e irmãs, nós temos o Espírito Santo. Existe melhor conselheiro que o Espírito Santo? Por que nós não recorremos a Ele? Como nós temos visto pessoas na igreja, ao invés de auxiliar, somar em uma visão, contestar a visão. Viola algum princípio bíblico? Não. Então soma. Soma. Como é difícil para nós pastores quando você tem um opositor nos ministérios. Nós já temos um opositor que é Satanás e seus demônios. E quando a gente se depara com irmãos e irmãs que deveriam engrossar as fileiras, a pessoa toma a posição do inimigo, de acusador. Então, irmãos e irmãs, enquanto a liderança da igreja estiver em obediência à palavra, nós somamos. Aí eu disse, se algum dia, e eu espero que não vai acontecer isso mesmo, né? Porque a intenção do coração
é sempre fazer o melhor. Então nós somos chamados a nos aliar, a somar. Mas aqui nós temos então o chamado. Sabe que muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente acha que a autoridade emana de nós mesmos. Eu não tenho capacitação. Tem um irmãozinho que sabe muito mais do que eu. Eu vou te falar uma coisa, olha, eu tenho me deparado com gente que conhece a Bíblia, de citar muitos versículos, se tiver, por exemplo, um tema polêmico, ele quer chegar na roda só para demonstrar que sabe. E aí ele se acha muito bom. Aí você fala, nossa, você tem tanto conhecimento, que tal se você liderasse uma célula? Não tenho tempo, eu não posso. Aí chega um irmãozinho lá, que às vezes tem uns 3 anos de igreja, não conhece tanto assim de Bíblia, mas é apaixonado por Jesus. Pastor, eu quero liderar uma célula. Aí lá vem o crítico. Pastor, como que pode? 3 anos de igreja. E aí quantas vezes eu tive que dizer, irmão, mas quem é muito bom não quer. Aí esse irmão aqui talvez não tenha tanta capacitação, mas está dizendo, eis-me aqui, ele vai aprender fazendo. Nós vamos acompanhá-lo, nós vamos orientar, e vai aprender a palavra. Fazendo, ele vai aprendendo. Irmãos e irmãs, eu não estou falando de alguém que tem uma prática pecaminosa que não foi tratada, uma pessoa que vive em rebelião. Não é isso. Não dá. Não tem jeito. Estou falando de alguém que tem dado evidências de uma verdadeira conversão. Que está dizendo, eis-me aqui, enquanto às vezes aquela pessoa que tem muito conhecimento, ela é um espectador, ela é consumidor. É a pessoa que chega lá no Ministério Infantil e fala assim, hoje não cuidaram bem do meu filho. Ajuda, irmão. Vai lá ajudar também, está precisando. Se está tendo falha, ajuda a resolver isso. Não é? Então, eu e você que temos um chamado, nós somos discípulos, nós não somos consumidores. E essa autoridade quem nos dá é o próprio Cristo. Sabe que William Barclay, ele diz o seguinte, que a autoridade emana do rei e não do mensageiro. Então, é pela misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, a salvação é um processo. Dia a dia eu vejo áreas da minha vida que precisam de conversão. Eu nasci e cresci em lar evangélico. Eu sou leitor da palavra desde a minha infância. E eu leio essa palavra, a minha sensação em alguns momentos é que eu nunca li aquele texto. Sabe por quê? Esse livro não foi inspirado por homens. Esse livro é inspirado pelo Espírito Santo e não se esgota o conhecimento dele. Se nós tivéssemos aqui um livro de cálculos, você aprendeu a resolver todos os cálculos, esgotou o conhecimento. Mas a palavra de Deus não. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Então, o que nós propomos como líderes de célula é, Senhor, eu quero ser um facilitador. Eu estou aqui abrindo a minha casa e nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar. O líder de célula, ele não tem que se colocar como um sabe-tudo, como um teólogo, como uma pessoa que tem domínio de todas as coisas. Até porque nós não temos. Quem consegue esgotar o conhecimento a respeito de Deus? Mas nós estamos abrindo a nossa casa. Nós estamos cumprindo com o nosso chamado. Nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui. Usa-me apesar de mim. E aí, meu irmão e minha irmã, deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Se a resposta não for do jeito que você quiser, não há problema. Hoje de manhã eu atendi um irmão que ele levou a esposa dele, na terça-feira, pela primeira vez para fazer lá o que nós chamamos de trilho da fé, etapas de libertação. E naquela reunião, se levantou uma pessoa com uma excelente formação, contestando o que o pastor estava ministrando. Ele se sentiu envergonhado, intimidado, falou, pastor, logo a primeira vez que a minha esposa veio, acontece isso. Eu falei, irmão, fique em paz. O Espírito Santo não perdeu o controle, não. Se ele permitiu, ele tem um propósito. Quem sabe esses questionamentos daquela mulher vai trazer uma fé mais madura para sua esposa.
continue orando por ela. Continue insistindo para que ela venha com você. Meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com uma situação que parecia ruim, e lá na frente a gente viu o livramento de Deus. Então, por mais que você esteja liderando uma célula, se levante um obstáculo, um crítico, um opositor, creia que dentro daquilo que Deus tem te chamado, você está fazendo o seu melhor. E nós muitas vezes queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Nós queremos mudar o outro a ferro e fogo. Prega a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Então cumpra o seu papel como líder. O chamado é um chamado a um discipulado. Não é um passe de mágica, assim, ó, pirlim, pim, pim, está tudo resolvido. E sabe o que isso fala para mim e para você? Que se nós somos discípulos, nós continuamos na caminhada. Nós continuamos aprendendo de Jesus. Todos os dias nós estamos sendo discipulados pelo bom pastor. E à medida que nós estamos sendo discipulados pelo bom pastor, nós também dizemos, eis-nos aqui, e caminhamos com os discípulos que o Senhor tem confiado a nós. E a mudança deles também não é pirlim-pim-pim. Quando eu e você entendemos que o chamado é para o discipulado, nós vamos ter paciência também com aquele irmãozinho, com aquela ovelha que chega cheia de carrapicho, e vamos caminhar com ela. Porque ela possivelmente vai cair, levantar, tropeçar, mas nós vamos amar. E sabe de uma coisa? O amor, ele rompe cadeias. Ele rompe cadeias. Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo, ele derrama amor no nosso coração. Por rebelde que a ovelha seja, ame a ela, mas tenha firmeza também. Um líder de célula, ele precisa ter duas atitudes: amor e firmeza. Você precisa discipular na palavra, e daí vem a palavra disciplinar, da palavra discípulo. Ame a essa pessoa, mas ao mesmo tempo tenha atitudes firmes com ela também. Sabe o que eu tenho aprendido? Nós não vamos negociar a palavra. Aqueles que de fato são ovelha, ou são ovelhas, virão e vão aceitar o nosso direcionamento. Fique com aquilo que nós cremos. Não negocie princípios para agradar o outro, mas fale em amor, com longanimidade. Então a primeira verdade aqui é que há um chamado, e esse chamado vem do próprio Deus. Mas também nós podemos ver aqui que Pedro, ele experimentou uma transformação. E essa transformação foi uma transformação no seu caráter, no seu comportamento, nas suas atitudes. Percebam que mesmo andando com Jesus, Pedro ainda tinha muito a mudar. Lembra de quando ele desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco, aquele soldado romano, e Jesus pega, vai e cura? Pedro era impulsivo. Certa vez ele estava numa caminhada e Jesus falou: Pedro, quem os homens dizem que eu sou, Pedro? Então Pedro falou assim: uns dizem que o senhor é João Batista, outros Elias, Jeremias, algum dos profetas. Mas Jesus diz assim: e vocês que têm caminhado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Preste atenção. Jesus faz a pergunta, estavam vários discípulos. Qual foi o primeiro a responder? Pedro, o impulsivo. De pronto ele já respondeu. Jesus faz a segunda pergunta. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Percebe? Vem Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatista. Jesus falou para Pedro: Pedro, isso que você acabou de dizer agora não é humano, Pedro. É algo espiritual. Veio do céu. Porque o teu nome é Pedro, que significa pedra. E sobre esta verdade que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aquilo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. O ponto aqui
é que nós vemos o caráter, o temperamento de Pedro. Jesus, ele muda as prioridades, os propósitos. Irmãos e irmãs, eu creio que Deus pode usar você lá nos seus negócios, no seu trabalho, mas o chamado de Pedro foi: você vai deixar agora a sua profissão e você vai caminhar comigo. Muda os propósitos, agora você vai pescar vidas. Sabe o que isso tem que falar ao meu coração? Assim como o Senhor Jesus mudou o temperamento, o caráter de Pedro, tem que nos fazer refletir. Eu tenho caminhado com Jesus há tanto tempo. O que tem sido diferente na minha vida? Eu estou menos egoísta, menos agressivo? Como eu tenho caminhado? Porque o discípulo de Jesus, você vai vendo uma transformação, o caráter sendo lapidado. E por fim, nós chegamos à restauração. Da traição à restauração. Sabe o que muitas vezes impede a restauração na nossa vida? A soberba. Eu sou muito bom para ficar cuidando, de gente tão simples, muitas vezes, com pouco conhecimento. Não, minha rotina é melhor. Eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar das minhas coisas. Aí eu vou lá assistir culto no domingo. Discípulo não assiste culto. A gente assiste uma peça de teatro, um filme. Discípulo presta culto. E cultua a Deus o tempo todo, inclusive com os dons. Mas muitas vezes essa convicção de que nós estamos firmes, que nada pode nos derrubar, muitas vezes é uma cilada. Porque Pedro ele chegou para Jesus e falou assim: imagina, nós vamos trair? Não, nós estamos com o Senhor o tempo todo. Eu vou à morte contigo. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante segunda vez, você vai me negar 3. E Pedro negou a Jesus. Eu quero encerrar essa ministração indo com você lá no Evangelho de João, capítulo de número 21. Abra sua Bíblia, no capítulo 21 de João. Amém? Acharam aí João 21? Evangelho de João, capítulo de número 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, depois dele ter morrido e ressuscitado, não é? Junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, então estava lá Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Preste atenção, Jesus havia morrido, ele foi entregue à morte, e Pedro, que era um dos seus discípulos, ele diz: eu vou pescar. Sabe o que eu entendo aqui? Pedro dizendo: chega desse negócio de ser discípulo de Jesus. Eu até tentei, mas olha quantas frustrações. Eu neguei a Jesus. Estou voltando atrás. Estou voltando para a minha velha vida. Pedro, somos eu e você, que diante das frustrações, das decepções, muitas vezes a gente fala assim: chega de ministério. Eu até tentei, mas olha, eu me frustrei. Não dá mais. Chega. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. E um espírito murmurador, pessimista, ele contamina, ele contagia negativamente. Agora os outros também: vamos voltar atrás, vamos todo mundo. Estou desistindo.
Chega de ser discípulo de Jesus. Tentamos, mas olha, nos frustramos. Estou desistindo. Estou voltando atrás. Vou para a minha velha vida. Chega. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Olha só como são as coisas quando Jesus não está no controle da situação. De novo, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus observava. Por difícil que esteja sendo a sua situação no ministério, Jesus está te observando. Ele está vendo. Jesus observa. E Ele está na praia da sua vida. Todavia os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram que era Ele. E às vezes, diante de tanta angústia e de frustração, nós não conseguimos perceber o agir de Jesus. Perguntou-lhes Jesus: filhos, irmãos e irmãs, que coisa magnífica. Ele não chama pelo nome deles. Ele não chama, ei, pescadores, homens. Ele diz, filhos. O Senhor nesta noite está dizendo, filho, filha. Ei, filho, filha. Tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Como que está a sua vida? Tem provisão para você? Sem Jesus, não há provisão. Mas Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. E quando Jesus está conosco, no ministério, na nossa vida, há provisão, há recursos. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Olha quando eles obedecem ao Senhor. Parece que cai como escamas dos olhos. E eles percebem, é Jesus, é o Senhor. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no comando. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Pão e peixes. Com Jesus há provisão. Com Jesus há alimento. Mesmo que hajam dificuldades, Ele é o nosso provedor. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Antes era um cardume, agora só peixes grandes. Deus tem sempre uma nova história para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Coisas grandiosas que olhos não veem, que ouvidos não ouvem, mas que Ele revela pelo Espírito Santo. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eu quero ir com você no versículo 16. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, volta para o ministério. É momento de voltar para o ministério, Pedro. Não desiste, Pedro. O chamado é meu. Você não pode resistir.
Pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Porque assim como Pedro negou 3 vezes, Jesus precisava garantir o seu amor por Pedro. É Jesus dizendo: Pedro, eu te amo. As 3 vezes que você me negou, está perdoado aí. Eu quero um novo tempo com você. Mas não tem jeito, você não pode fugir desse chamado. Volta para o ministério, Pedro. Pastorei as minhas ovelhas. Talvez você veio aqui meio sem esperança, meio sem vontade, quem sabe pensando em desistir, então, talvez mais para atender o convite do pastor, mais para cumprir um protocolo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração, ao seu coração. Quem põe a mão no arado não pode voltar para trás. É tempo de voltar com toda a força e pastorear as ovelhas, cuidar das ovelhas. Se você, nessa noite, quer experimentar esse novo tempo, você quer ser inflamado no coração por essa paixão por Deus e por almas, eu quero pedir que você fique em pé, só se você quiser realmente experimentar esse sobrenatural de Deus, esse chamado que é irresistível, uma nova história, um novo tempo. E feche os seus olhos, vai falando com o Senhor, vai dizendo para Ele das suas angústias, das suas tristezas, das suas lutas, das suas dificuldades. Fala: Senhor, eu estou aqui, apesar de mim. Eu sei que eu sou limitado. Se você pode se ajoelhar numa atitude de reverência, dizendo: Senhor, eu me prostro ante a Tua presença, eu necessito de Ti. Pode se ajoelhar nesse momento. Fala: Senhor, me perdoa por muitas vezes ter um coração duro, resistente à palavra. O medo também fez com que Pedro traísse a Jesus. Mas Jesus o esperava na praia. E esse encontro mudaria para sempre a vida de Pedro. Aquele era o encontro da restauração. Mas qual foi o ambiente que Jesus preparou ali? Ali havia a fogueira e um pouco de comida. Essa tinha sido a cena quando Pedro traiu. Entre os soldados romanos havia uma fogueira para aquecer a eles. Nesse novo cenário replicado, Jesus estava dizendo: Pedro, eu tenho cura para você. Eu tenho alimento para você. Jesus levou Pedro a reviver aquele momento da traição, porque queria curar, queria reeditar o seu inconsciente. Imagine Jesus dizendo a você: quem sabe você tem me negado, fugindo do meu chamado, mas eu estou aqui. Eu tenho um ministério poderoso para você. Jesus não incentiva as nossas quedas, mas Ele sabe do nosso coração. Ele sabe que nós oscilamos tantas vezes, mas por causa da sua graça, Ele nos chama a tornar e fazer de nós pessoas melhores. Quem sabe muitos aqui já até voltaram para o mar. Você até achou que era o fim. Você achou que Jesus havia desistido de você. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Cristo que ressurgiu, Ele está aqui dizendo: filho, volta. Filha, volta. A minha graça te basta.
Eu quero você, eu acredito que você vai ser usado para pastorear vidas, para ganhar vidas. Eu estou aqui para restaurar a sua vida, a sua família, as suas finanças, o seu ministério. Hoje Jesus te espera na praia. Hoje Jesus te espera na praia. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe? O homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs, eu me apresento diante de Ti. Senhor, não deixe que essas situações adversas, o desânimo, os faça esmorecer. Mas agora, Espírito Santo de Deus, traga um novo ânimo, traga encorajamento, abre as oportunidades, abre a mente, abre a compreensão. Deus, em nome de Jesus, que toda seta, todo levante do inimigo, ou até mesmo de homens e mulheres que têm se levantado contra esses líderes, o Senhor derrube por terra em nome de Jesus. E dá intrepidez, Senhor, dá ousadia, e que em nome de Jesus, esses homens e mulheres sejam levados neste ministério que o Senhor os tem chamado para fazer discípulos, para pastorear vidas. Senhor, que em nome de Jesus, o espírito de ousadia os abrace. Espírito Santo, traga renovo, tira esse medo do coração, essa angústia, essa tristeza, o abatimento, a desmotivação, em nome de Jesus. Traga, Senhor, nova história, novo tempo. Faça o teu sobrenatural. O Senhor é especialista em transformar, em restaurar traidores, pessoas que muitas vezes negaram ao Senhor, com as suas atitudes, com o seu jeito de ser. Apesar de nós, Senhor, nos usa. Apesar de nós, Senhor, que nós possamos ver o reino se expandindo. Que isso aconteça na vida dos irmãos, que sejam células, que se multipliquem, espalhem por essa cidade, e vidas reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador. Espírito Santo, faz algo novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado para viver em novidade de vida.
Senhor, não deixe voltar para as coisas velhas. Pai, que possam ver aquilo que se descortina à frente. Espírito Santo, cuide das famílias aqui representadas. Quem sabe haja aqui algum irmão, alguma irmã que estão enfrentando uma crise na família, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. Quem sabe sogro, sogra, genro, nora, algum irmão, cunhado. Não importa a crise, Senhor, traga o perdão, traga a cura, traga a reconciliação. Não permita que essa situação seja uma amarra, um empecilho. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Quebra, cancela, anula, desfaz tudo aquilo que tem sido uma muralha, um peso. Em nome de Jesus. Tu és o socorro presente na tribulação. Se alguém passando por uma tribulação nas finanças, uma situação de enfermidade, faz o teu sobrenatural, Jesus. O Senhor deu a esses homens aquela pesca maravilhosa. O que é uma enfermidade? O que é uma situação financeira? Intervenha na causa, Senhor. Toca com mão poderosa. Eu abençoo os meus irmãos, as minhas irmãs, e eu libero sobre eles a palavra de vitória, palavra, Senhor, de multiplicação sobre todos eles. E não faço isso no meu nome e nem na minha autoridade, mas na autoridade do nome e do sangue do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se levantar, levantem como guerreiros, como vitoriosos, em nome de Jesus.